Olá, 14 de agosto de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão agora aqui no Bom Dia Maranhão. Maranhão se destaca no ramo da piscicultura e consumo interno aumenta. Encontrado o corpo de segundo adolescente da mesma família que morreu afogado na praia do Araçagi. No esporte, Sampaio aposta em velhos conhecidos. Eloir e Misael estão de volta ao elenco tricolor. E no estúdio nós vamos falar sobre o lançamento de um projeto que trata de educação em direitos humanos. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, são 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Você aí em Imperatriz, em Caxias, em Codó. Aos amigos de Barra do Corda, uma ótima terça-feira. Obrigado pela preferência aqui de audiência na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Já já nós vamos girar com os nossos repórteres trazendo informação para você. Eduardo Ericeira atualizando você com os principais fatos do dia. Silvan Alves comenta os principais assuntos da área policial. Tem Laércio Júnior falando de esporte e os bastidores da política com John Coutrin. A partir de agora, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia aqui na TV Difusora. E a gente começa o programa de hoje com uma boa notícia. A maré está para peixe sim no Maranhão. O estado sempre teve potencial no ramo da piscicultura, mas a comercialização está em alta e tem atraído novos empreendedores nesta área que não para de crescer. Tudo começa aqui. Depois de adquirir os alevinos, eles são mantidos neste tanque berçário por 30 dias. Os bebês peixes crescem rápido e logo são colocados em tanques de engorda. O Doquinha aqui é responsável pela alimentação dos peixes por aqui. 2 vezes por dia, são 2 baldes desse e ração, uma das 7 da manhã e outra 4 da tarde. É o tempo da alimentação deles. Aqui são 3 grandes tanques e é muito peixe, no total 2.800. E não é de se estranhar esse tanto de peixe por aqui não. É que o Maranhão possui todas as exigências para ser referência nacional. Água, solo e tecnologia mais do que favoráveis para a criação. Primeiro, nós temos uma qualidade de água extraordinária aqui no Maranhão. Temperatura quente o ano todo. E o hábito alimentar do maranhense consumir esses peixes aqui, que é um peixe redondo. Então, nós estamos saindo de uma fase amadora da piscicultura para a parte profissional. Então, a tendência natural é irreversível esse processo de crescimento. Crescimento em várias regiões do estado. Além da capital São Luís, grandes piscicultores em Vitória do Mearim, Viana, Santa Inês, Santa Rita, Mearim, São José de Ribamar e Balsas. Quem trabalha no ramo está otimista. Isso aqui é uma agricultura familiar, né? Uma criação de peixe aqui natural, né? Com tanque escavado. E a rentabilidade não é das maiores, mas dá para uma família sobreviver, sim. Entendeu? A gente tendo cuidado de seguir as normas da agricultura, da piscicultura, a gente consegue sim algum resultado. Como é que o senhor vê o crescimento, a abertura do mercado para esse tipo de comercialização? Sim, nunca vai faltar, é proteína, né? E proteína animal daqui para frente é tudo, né? Não adianta, o peixe, a carne e outros produtos, eles vão estar sempre em evidência agora daqui para frente. E para iniciar a produção é preciso ter área compatível. O principal é ter terreno, aí vem escavação, se não tiver água corrente tem que vir para poço artesiano. E esse custo não é muito fácil, não é barato não. Hoje só um poço está na faixa do quê? Dependendo aqui como é raso, vai para 5, 6 mil reais, porque é só 30 metros de fundura. O Maranhão vem se organizando para contribuir com o crescimento da piscicultura. Nós estamos crescendo nessa parte de organização, né? Instituições como o Sebrae, Senar, Sagrima, SAF, estão todas voltadas em tentar organizar melhor essas estruturas, comprar ração já juntos para diminuir o custo de produção, ensinar para eles o que é o custo de produção, a parte dos manejos básicos para melhorar a produção. Então a gente está crescendo e com uma aptidão nata, que a gente tem água à vontade. O resultado de todo esse esforço são as boas vendas. Uma rede de supermercados comercializa algo em torno de 300 toneladas por mês. Nas feiras, o peixe da água doce tem sido o preferido. E movimenta de verdade o mercado. A produção é muito bem-vinda nas feiras. O peixe criado no cativeiro é um dos mais procurados. É muito procurado, tambaqui, tilápia, piabanha, aquele piau de coco também. São os peixes bem procurados na feira. São 7h mais 5 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão.
Olha, foi encontrado no fim da tarde de ontem o corpo do segundo adolescente que morreu afogado no fim de semana na praia do Araçagi. Segundo adolescente da mesma família, o Felipe da Silva Pires. Ele foi vítima de afogamento com o irmão Mauro Gabriel da Silva Pires, de 13 anos. O corpo foi encontrado na Praia do Olho d'Água por um grupo de praticantes de kitesurf que acionou o CTA que sobrevoava o local. Foi identificado inicialmente por um kitesurfista que passava pelo local e ele, mediante a identificação visual, ele sinalizou para a equipe do CTA e a equipe do CTA que estava sobrevoando o local desceu as águas através de um pulsar e fez a retirada do corpo até a região da praia. As buscas realizadas pelas equipes do CTA e do Corpo de Bombeiros estavam sendo feitas desde o domingo na Praia do Araçagi e região, após Felipe e o irmão Mauro Gabriel da Silva Pires, de 13 anos, se afogarem. O corpo do mais novo foi encontrado ainda no domingo e o sepultamento ocorreu nesta segunda-feira. O corpo de Felipe da Silva Pires, de 14 anos, foi reconhecido pelos familiares ainda no local. Todo mundo se divertindo, Dia dos Pais, todo mundo se divertindo. Que pena que aconteceu essa tragédia aí. A gente tem só agradecer a Deus, deixa Deus resolver os nossos problemas familiares agora aí. As consequências que levaram ao afogamento vão ser investigadas. Nós instalamos o procedimento criminal para apurar, né, as circunstâncias dessa morte, como ela ocorreu, né, quem que estava perto, o que foi que realmente ocorreu, tá certo? São duas pessoas que pertencem a uma mesma família, filhos do mesmo pai, e de repente, né, no Dia dos Pais, nós encontramos uma tragédia dessa aí. Então, cabe a nós, policiais, né, a delegacia do Araçagi, apurar as circunstâncias, né, em que essas mortes ocorreram. Realmente uma tragédia e o repórter Eduardo Ericeira vai atualizar a gente agora em relação a essas informações. Ô Eduardo, o velório do adolescente está acontecendo já desde a noite de ontem, coisa lamentável, né? Quer dizer, 2 dias seguidos, sofrimento dessa família enorme, claro, pela perda aí desses 2 irmãos. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente já vem falando desse assunto desde ontem aqui no Bom Dia Maranhão, na nossa participação. A gente já falou sobre essa tragédia, como você bem disse aí, o próprio delegado Walter Vanderlei. As causas serão investigadas, Adalberto, mas infelizmente, lamentavelmente, o pior disso tudo, mais triste, é a perda de 2 irmãos, aí a desestruturação de uma família toda, os pais que estavam em um momento de comemoração e acabaram perdendo os 2 filhos. Agora, atualizando essa informação do segundo corpo que acabou sendo encontrado, do irmão mais velho, o Felipe, melhor dizendo, ele se escreve Felipe, mas se pronuncia Felipe, ele acabou sendo encontrado no final da tarde de ontem, início da noite de ontem. O velório acontece na manhã de hoje. A gente entrou em contato agora há pouco com o Wilson, que é diretor da escola em que o Felipe estudava, que é o CE Maria José Aragão, Centro Educacional Maria José Aragão, no bairro da Cidade Operária, e ele confirmou que o velório está acontecendo na manhã de hoje. Provavelmente o enterro deve acontecer na parte da tarde, assim como aconteceu ontem do irmão mais novo, o Mauro Gabriel, que o velório aconteceu na parte da manhã e o enterro aconteceu na parte da tarde, por volta aí de 3 horas, 4 horas da tarde também deve acontecer o enterro do Felipe. Ele também confirmou que por volta de 10 horas da manhã, os alunos, os colegas do Felipe estão organizando aí uma homenagem a ele que vai acontecer durante o velório. Eles moravam em uma casa no bairro da Janaína, inclusive a nossa equipe, eu estive lá ontem pela manhã, uma multidão, muitas pessoas estavam no velório do Mauro Gabriel e não deve ser diferente hoje com o Felipe, vizinhos, amigos, familiares, todos ainda muito tristes, claro, com uma situação como essa, lamentável. E por volta de 10 horas da manhã, o diretor, o professor Wilson, que é diretor do CE Maria José Aragão, que é onde o Felipe estudava, os colegas deles estão organizando, tanto do Felipe quanto do Mauro Gabriel, mas principalmente do Felipe que estudava lá, estão organizando uma homenagem durante o velório. Ele me confirmou também que a escola está de luto, a situação é bastante delicada, professores ainda também muito tristes, alunos também, a própria direção da escola. O Felipe estudava lá há 4 anos, ele estava no 9º ano, tinha 14 anos de idade, já ia ingressar no ensino médio, era um aluno muito aplicado, muito querido por todos, já estudava na escola há 4 anos e também era muito conhecido na escola. Então tá tendo velório agora de manhã, o enterro na parte da tarde, vai ter essa homenagem, certamente outras homenagens também. O clima ainda é muito triste, mesmo tendo sido encontrado o outro corpo aí, já teve o enterro
Quer dizer, uma situação muito complicada para a família. A gente tem uma notícia também importante, Adalberto. A gente recebeu um documento ainda do ano passado, em novembro do ano passado, novembro de 2017, um documento que foi um ofício que foi encaminhado pelo Sindicato dos Guardas Municipais lá do município de São José de Ribamar, já que essa tragédia aconteceu na Praia do Araçagi, que é aqui na região metropolitana, mas faz parte ali da área de São José de Ribamar. Um ofício que foi encaminhado à Câmara Municipal lá do município de São José de Ribamar pelo Sindicato dos Guardas Municipais, cobrando a reestruturação de um posto que existe na praia e também para reforçar a segurança tanto por parte dos guardas municipais quanto por parte dos salva-vidas, ali não só na parte da areia, na faixa da areia, mas também toda a orla da Praia do Araçagi. Esse documento foi encaminhado em novembro de 2017, novembro do ano passado, pelo Sindicato dos Guardas Municipais à Câmara Municipal de São José de Ribamar. A gente espera que pelo menos agora, depois dessa tragédia, o posto seja reativado e se reforce a segurança, claro, é necessário. Diga-se de passagem, ontem a gente conversou com o Corpo de Bombeiros, diz que já há um trabalho aí de conscientização, de orientação que veio desde o mês passado, que foi o mês de férias, esse trabalho de orientação com banhistas, com pessoas que estão frequentando as praias, mas infelizmente é impossível fiscalizar toda a orla aqui da região metropolitana, São Luís, Raposa, São José de Ribamar, mas o Corpo de Bombeiros vem fazendo esse trabalho de orientação, tanto que no mês de férias não houve nenhum caso de afogamento, apesar desse último final de semana ter sido registrados aí 4 casos de afogamento, entre eles o desses 2 irmãos, mas só esse trabalho de orientação a gente sabe que tem muita gente que acaba consumindo bebida alcoólica, muita gente que acaba desrespeitando essas regras, que é, por exemplo, manter a água até na altura da cintura, e acaba acontecendo esse tipo de situação, essas fatalidades, enfim, essas mortes e pessoas que acabam se afogando. Então a gente aqui levanta essa situação, que essa reestruturação do posto, esse reforço na segurança também, não só na Praia do Araçagi, mas em todas as praias aqui da região metropolitana, toda essa orla seja reforçada também a segurança para o bem de todos e que os pais também tenham os cuidados aí, principalmente com as crianças, com os filhos. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 12 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A partir desta terça-feira, trabalhadores de todas as idades que tiveram direito a cotas de fundos do PIS e PASEP poderão sacar seus recursos. Desde o dia 8 de agosto, o crédito para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito automaticamente. Para saber o saldo e se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites do PIS e do PASEP. Para os cotistas do PIS, também é possível consultar a Caixa Econômica Federal no telefone 0800 726 0207. No caso do PASEP, a consulta é feita ao Banco do Brasil. O prazo ficará aberto até o dia 28 de setembro. A equipe da Secretaria de Estado da Mulher sofreu um acidente de carro na manhã de ontem na MA 206, próximo ao município de Amapá, no Maranhão. No veículo estavam a secretária Terezinha Fernandes, a chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o motorista. Os 3 foram trazidos para a capital por meio de helicóptero e encontram-se estáveis. A equipe seguia para Godofredo Viana para cumprir a agenda de divulgação das ações em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha em outros 2 municípios. A Polícia Civil, por meio da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, cumpriu 2 mandados de prisão contra Michael Silva, de 27 anos. Natural da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, ele tinha um mandado expedido pela 5ª Vara Criminal de São Luís e outro por uma Vara Criminal do Estado do Rio Grande do Norte pelo crime de formação de quadrilha. Ele já estava sendo monitorado pela Polícia Civil de Santa Inês, que recebeu várias denúncias de arrombamentos a estabelecimentos comerciais e várias residências em toda a região do Vale do Pindaré. Vamos agora à participação de Silva Alves. Silvana, procurado em vários estados. Aí, né? E havia uma razão para que ele demorasse tanto a ser preso, é que ele tinha um documento falso, tanto é que ele foi autuado também por uso de documento falso, que ele tinha uma carteira falsa com outro nome, né? E isso encobriu os mandados de prisão que ele tinha no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Norte e aqui na capital, também na comarca de São Luís, ele já tinha um mandado de prisão. É um homem considerado de alta periculosidade, lá naquela região lá, pra você ter uma ideia, ele atacou a casa lotérica lá de Pindaré, a de Santa Inês, a de Zedoca, né? E várias residências também. Tanto é que a quantidade de ferramentas encontradas com ele, muitas ferramentas, além de um revólver calibre 38, que, de acordo com a polícia, eram os instrumentos que ele utilizava para a prática desses crimes. Foi cumprido não só o mandado de prisão, assim como ele foi autuado em flagrante pelo porte ilegal e também autuado em flagrante por uso de documento falso. Ô Silvana, nós tivemos 2 quadrilhas da madrugada de hoje que foram presas aí, não é? Foram
Elas atuavam onde? Aqui na capital? Aqui na capital. Teve 4 indivíduos, eles foram presos aqui, tomaram um veículo Sandero. Esse veículo foi tomado de assalto aqui na região do Monte Castelo. E em Rondas, o pessoal do 9º Batalhão da Polícia Militar conseguiu interceptá-los ali na Rua José Sarney, que fica aqui no bairro de Fátima. Os 4 já com vários objetos, que eles já tinham praticado vários assaltos, e também com armas, no caso revólver, que acabaram sendo apreendidos. Os 4, e o veículo foi recuperado, era uma senhora que tinha sido roubada, tinha sido assaltada, o veículo foi recuperado e eles foram apresentados no plantão central. Já lá no Beckmore, esse veículo Sandero branco, né, um carro novo que eles tinham roubado, a bolsa da senhora foi recuperada, ali a pistola, né, que foi encontrada, apreendida com esses 4 elementos ali da região do bairro de Fátima, e que possivelmente, não é, eles iam utilizar esse carro em outros assaltos, em outros crimes. A outra quadrilha foram 5 pessoas que foram presas lá na região lá do Bequimão. Essa aí foi uma apreensão feita pelo pessoal do Albatroz, com apoio do pessoal do GTM, do 8º Batalhão, e que havia informação de que muitos assaltos estavam acontecendo lá naquela região. Quando a polícia chegou no local, eles ainda conseguiram entrar numa casa, se esconderam numa casa. A proprietária acabou permitindo a entrada dos policiais, né? E aí eles foram lá, eles estavam escondidos do quarto, 5 pessoas, e foi encontrado lá uma arma, um revólver, vários aparelhos de telefone celular, que acredita-se que esses tenham sido objetos que eles recolheram nos assaltos praticados ainda durante a noite, quando eles foram interceptados e presos por policiais do 8º Batalhão. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia a todos. São 7 horas e mais 17 minutos, 7h17. Nós vamos agora às informações da região Tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, aqui em Imperatriz e região, 7 de cada 10 trabalhadores domésticos não têm carteira assinada. E olha que a lei que garante esse e outros benefícios vai fazer quase 3 anos. Desde outubro de 2015, quando passou a ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, trabalhadores domésticos sem carteira assinada passaram de 4,2 milhões para 4,4 milhões. A maioria trabalha na informalidade, o empregador não assina carteira, não paga 13º, não paga férias, elas fazem hora extra, eles também não pagam, então existe um descaso muito grande no meio da categoria. Este advogado explica no que consiste a lei. Trazendo basicamente 2 direitos, o direito a horas extras e transformar isso em ganhos, e também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, popular FGTS. Mais de 20 mil trabalhadores domésticos atuam em Imperatriz e região Tocantina, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Destes, 70% ainda não possuem a carteira assinada. Desta porcentagem, são poucos os que ainda procuram pelos seus direitos, principalmente após a reforma trabalhista. A implantação da lei coincidiu com o início da recessão e pedindo a formalização de muitas dessas trabalhadoras. E olha, nesta época de sol a pino e muito vento aqui na região, uma antiga brincadeira está de volta, que é soltar pipa. Mas essa atividade também pode representar um perigo para a rede elétrica. Nesse período, a onda é soltar pipa, sinônimo de horas de diversão, brincadeira antiga, mas que não sai do gosto da criançada. O problema é que essa brincadeira tão divertida pode se tornar algo perigoso, principalmente se estiver próxima da fiação elétrica. E não é para menos, é que de acordo com a Companhia Energética do Maranhão, de janeiro a junho deste ano, já foram registradas 900 ocorrências de casos de pipa na rede elétrica em todo o estado. É um número muito alto, né? Infelizmente ainda acontece, né? E aí, às vezes, a falta de energia é provocada pelaquela brincadeira, mas às vezes a pipa fica enganchada, né? E aí, quando começa o período de chuva, aquilo ali acaba provocando a falta de energia. Além do risco de causar acidentes com ciclistas e motociclistas. O que a gente recomenda é que solte pipa em locais abertos, longe da rede elétrica, né? Onde não há esse risco associado nem com a energia elétrica e nem com o trânsito também. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio.
Obrigado, Luiz. Bom dia a todos aí também em Imperatriz. São 7 horas e mais 20 minutos. No próximo bloco vai ser lançado hoje o projeto Reconhecer, de Educação em Direitos Humanos. E mais os bastidores da política com Jô Coutrin, já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 24 minutos de volta. Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Com o objetivo de formar multiplicadores de respeito, paz, igualdade, cidadania e, sobretudo, direitos humanos, será lançado hoje um projeto que consiste em um curso presencial e gratuito que abrange diversas temáticas na área de direitos humanos e que vai contar com a participação, inclusive, de especialistas de renome nacional. Para falar mais sobre o assunto, sobre o projeto Reconhecer, eu converso aqui no estúdio com a supervisora da Escola de Conselhos, Ivana Braga. Ivana, bom dia. Bom dia, Dalber. Bom, esse curso é coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular por meio da Escola de Conselhos, não é? Queria que você falasse sobre o nome Reconhecer, não é? A gente, fazendo um gancho com o título aí do projeto, apesar de muitas informações, das pessoas terem acesso hoje rapidamente a essa informação, ainda há uma dificuldade da população se reconhecer quando o assunto é direitos humanos. O que geralmente vê falar popularmente direitos humanos é coisa de bandido, e aliás, outra frase que é comum é bandido bom é bandido morto. Por que há um equívoco nessas duas construções? Eu acho que principalmente a palavra reconhecer, ela também já traz a palavra conhecer, né? Então há um certo desconhecimento, né, que muitas das vezes nos faz ficar contra os nossos próprios direitos, né, os direitos humanos. Então esse reconhecer significa também você conseguir saber, identificar os que são os direitos humanos, se reconhecer como um sujeito de direito e poder atuar ativamente na sociedade. A gente tem aí um histórico, né, de violações e muitas das vezes a nossa forma de reagir a tantas violações é se tornando mais violento. Isso vai causando uma desumanização e a gente acaba chegando numa cultura muito difícil da gente tratar temas de direitos humanos. A gente está no ano eleitoral, inclusive, né? Preciso que o eleitor tome cuidado, analise as propostas dos candidatos e considere esse aspecto, ou seja, a visão do candidato em relação aos direitos humanos pode fazer muita diferença na forma de atuação? Olha, a educação em direitos humanos, ela é fundamental para uma atuação cidadã, para o reconhecimento da democracia como um valor, inclusive, e também para você conhecer quais são os papéis do Estado, os papéis de cada uma dessas pessoas que assumem um cargo público, no sentido de ser também um servidor público e que tem que cobrar, né, também seus direitos, seus deveres, para fazer a sociedade funcionar. E a educação também em direitos humanos, a gente vai trabalhar essa questão de pensar uma sociedade em que todo mundo tenha lugar, em que as nossas diferenças não sejam um fator de exclusão ou que seja uma prerrogativa, uma questão que faça eu sofrer alguma violência, ou eu ser excluído de alguma política pública, ou mesmo não ter um espaço na escola, um espaço no atendimento para o hospital. Essa educação em direitos humanos que a gente está buscando promover, é justamente no sentido de conscientizar as pessoas sobre a necessidade da gente ter uma outra cultura, uma cultura de direitos humanos, para pautar as nossas relações sociais e institucionais. Por isso um curso ofertado por um público bem amplo, né? Eu percebi aqui profissionais liberais, enfim, conselheiros. E por falar em conselheiros, a gente percebe que os conselhos, eles são um instrumento social extremamente importante, de controle social, mas nem sempre esses conselheiros são qualificados, não é? Há uma intenção, há de fato ações no sentido de tentar reverter essa situação? Sim. A qualificação de conselheiros e conselheiras de direitos, de políticas públicas tutelares, sempre foi uma pauta, né, tanto da sociedade civil e algumas estruturas também governamentais. A gente iniciou uma escola de governo no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDPOP, que nasce justamente atendendo a esses anseios e buscando trabalhar a qualificação por uma intervenção qualificada nesses espaços. No caso, a Escola de Conselhos. Exato. A Escola de Conselhos, ela tem buscado, nesse um ano que ela está atuando, fazendo cursos básicos de formação para conselheiros e conselheiras, pessoas que atuam em fóruns diversos, na área de controle social e participação popular.
justamente para que essas pessoas conheçam como funciona o Estado, a diferença entre Estado e sociedade civil, os papéis dos conselhos numa sociedade democrática, que é de muita responsabilidade. Quase tudo que a gente tem em termos de legislação, principalmente nas políticas específicas, nas políticas de criança e adolescente, da mulher, na própria proteção, que no caso dos conselhos tutelares, passa por esses espaços. Então as pessoas precisam estar preparadas para assumir e fazer desses espaços um espaço de referência para a sua comunidade. Esse curso, qual a duração dele? Funciona em módulos? Como é que vai funcionar, Ivana? O projeto Reconhecer por uma Cultura de Paz e Direitos Humanos, ele é um projeto de capacitação de 100 horas. Então, elas estão distribuídas em 5 módulos, cada módulo de 20 horas, sendo que as nossas aulas vão começar às quintas-feiras, das 16 às 20 horas, e aí a gente segue sexta e sábado o dia inteiro, né? Então é uma imersão que a gente tem sobre esses conteúdos, e a ideia é que a gente possa aprofundar ainda mais, que a gente levante questões que estão em debate em relação aos direitos humanos na sociedade, mas também a gente não fique naquele discurso superficial, que a gente possa fazer uma discussão mais aprofundada. A procura foi grande, já sei que não tem mais vagas, né? Mas eu queria que você reforçasse também hoje o lançamento desse projeto. Hoje, às 14 horas, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, a gente vai estar fazendo o lançamento do projeto Reconhecer. A gente tem aí a participação da Deise Benedito, que ela hoje é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e tem um Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos. E ela tem aí uma vasta experiência atuando em diversos espaços relacionados aos direitos humanos. Então hoje a gente vai um pouco mergulhar nesses direitos humanos, um pouco conhecer mais a partir dela. E no dia 30 iniciam os cursos. E a palestra de hoje é aberta ao público? É aberta ao público. E no dia 16 a gente vai estar fazendo 4 seminários em Barreirinhas, Caxias, Açailândia e Pinheiro. Também é uma ação do Reconhecer. Ivana, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Muito obrigada pelo espaço. São 7 horas e mais 31 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral definiu regras para uso das redes sociais na propaganda eleitoral de 2018. Apenas candidatos e partidos poderão fazer pedidos e impulsionamentos nas redes sociais. Confira na reportagem de Ciro Mineiro. Nas redes sociais, a propaganda eleitoral está autorizada para que os candidatos utilizem esta ferramenta para pedir votos a partir do próximo dia 16. Anteriormente ele estava fazendo somente a sua promoção pessoal, o seu pedido de voto. Agora, a partir dessa data, ele já pode pedir voto aos seus eleitores, aos seus simpatizantes e divulgar os seus projetos nessa plataforma virtual. Para quem vai concorrer a um cargo político, as redes sociais se apresentam como uma excelente opção, não só para divulgar ações e se aproximar dos eleitores, mas também por ser uma alternativa, digamos, mais acessível. As redes sociais são uma alternativa a isso porque elas dão exatamente essa sensação de que o candidato está mais próximo do seu eleitor. Então isso pode ser uma ferramenta interessante para essas eleições, porque as redes sociais hoje elas já competem de maneira bastante interessante com os meios de comunicação mais tradicionais. Esse ano é a primeira vez que a Justiça Eleitoral traça diretrizes voltadas exclusivamente para as redes sociais. Os candidatos, por sua vez, precisam estar atentos. Os perfis ou páginas utilizados durante a candidatura devem ser formalmente comunicados ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Posicionar os anúncios, uma notícia sabidamente falsas, o eleitor poderá ser penalizado por estar divulgando essas informações falsas no período da campanha eleitoral. Então o eleitor tem que ter muito cuidado em divulgar, ele tem que verificar a procedência, se de fato aquela notícia é verdadeira ou não, antes de sair e divulgando a campanha do seu candidato. Como forma de evitar a disseminação de fake news, eleitores devem redobrar os cuidados, principalmente no que diz respeito à política, para não compartilharem notícias mentirosas. A informação ela é um recurso bastante caro para a democracia, porque ela tem um preço e ela tem um custo. Então, assim, numa era de informação, de múltiplos canais de informação, de velocidade da informação, ter maturidade, ter paciência para fazer esse filtro, duvidar em alguma medida das fontes primárias e secundárias que você
recebe é um esforço justamente válido para você não ser vítima, né, de notícias falsas e nem ser um disseminador de notícias falsas. Participação do nosso John Contri, especialista na área de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô John, vamos começar com essa notícia aqui que eu não entendi, eu queria que você explicasse melhor. A assessora fantasma do candidato Bolsonaro foi flagrada vendendo açaí. Até aí, sem nem nenhum tanto problema assim, né? Qual foi o problema então? O problema foi que no horário de expediente. A Val, o Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL ao presidente da República, perguntou para o Bolsonaro ao vivo quem era a Val. E a Val, mais uma vez, foi flagrada no horário de expediente, prestando outros serviços que ela foi contratada. A Val é uma secretária, assessora parlamentar, secretária do pré-candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Ela ganha, no gabinete do Bolsonaro, algo em torno de R$ 1.400. Mas ontem, a Folha de São Paulo, provocada pelo pré-candidato Guilherme Boulos no debate, todo mundo querendo saber quem é essa tal de Val, eles encontraram a Val. A Val em Angra dos Reis, vendendo açaí num ponto... E ainda tem o nome do ponto, que leva o nome dela, né? Ficou mais evidente ainda. Ficou bem evidente. Está aí a Val. A Val foi encontrada aí, vendendo açaí no horário de expediente ontem à tarde, quando ela deveria prestar serviços na Câmara, ou então até fora da Câmara Federal, mas ligada ao cargo que ela foi contratada, que é secretária parlamentar, prestando serviços parlamentares ao Bolsonaro. E aí o Bolsonaro disse, Adalberto, que a Val está sendo condenada por conta de ela também prestar serviço aos seus cachorrinhos, já que ela também dá água para eles, né, presta serviços, ele e o marido dela como caseiro dele. Então tá aí a Val. O Bolsonaro tem que se explicar. Ela já pediu demissão, viu, Adalberto? Depois desse flagra aí, ela pediu demissão. Não é mais assessora do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem que explicar como é que ele prega a moralidade e tem uma assessora, digamos assim, fantasma, recebendo R$ 1.500 e no horário de expediente está vendendo açaí. Agora, convenhamos, né, John? Infelizmente, essa é uma prática que não é incomum no Brasil, né? E pessoas, inclusive, ganhando salários maiores, inclusive, do que a Val. Lamentavelmente, muita gente, né? Com vários cargos aí colocados como cabides de emprego e as pessoas acabam, infelizmente, tendo essa prática mais comum do que a gente imagina. Ganhou destaque porque, geralmente, o que fala o candidato Bolsonaro ganha uma repercussão como tem acontecido assim na mídia, né? Mas, infelizmente, é uma prática que não é incomum. Exatamente. Ô, John, o governador Flávio Dino entrou com embargos de declaração contra a decisão da juíza de Coroatá, no caso, o candidato Flávio Dino? Exatamente, Adalberto. Ontem os advogados do Flávio Dino estiveram em Coroatá. Eles entraram com um recurso chamado embargo de declaração. Aí o advogado do Flávio Dino, lá em Coroatá, ele foi entrar com esse recurso contra a decisão da juíza Annelise Nogueira. A juíza decretou o governador Flávio Dino inelegível. Claro, uma decisão de primeira instância da juíza. E aí os advogados entraram com esse embargo. O que é o embargo? É um recurso, Adalberto, para esclarecer alguns pontos que ficaram em dúvidas, obscuros, ou seja, para que a decisão seja analisada novamente e se houve algum erro, ela possa ser reconsiderada. Bom, o que a defesa do Flávio Dino alega? Para explicar, a juíza decretou o Flávio inelegível por conta de abuso de poder econômico, político e administrativo em Coroatá nas eleições municipais de 2016. A juíza alegou que o governo do estado, através do programa Mais Asfalto, desequilibrou, favoreceu o candidato vencedor nas eleições. E aí, Adalberto, esse recurso, ele contesta a decisão da juíza em 2 pontos. Primeiro ponto, porque ela não deu direito ao contraditório e nem ouviu o Ministério Público relacionado a essa decisão. O Ministério Público opinou contra o recurso da candidata derrotada, Tereza Murá, porque entendeu que apoio político não há uma proibição legal de você apoiar politicamente um certo candidato. O segundo ponto é que ela colocou uma prova nos autos, que não estava, que é um vídeo de YouTube de 2018, que não estava anexado ao processo, e ela se baseou na decisão através desse vídeo de 2018. Lembrando que a eleição em Coroatá foi em 2016, então há esse recurso. É claro que, para finalizar, não houve ainda, o processo ainda não subiu para o TRE,
ele ainda vai ser avaliado no TRE julgado, e se não for confirmado pelo TRE, o Flávio Dino ainda pode entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ainda é uma decisão de primeira instância, ainda vai passar pelo TRE essa decisão contra o Flávio Dino. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h39. No próximo bloco, o Brasil e Estados Unidos voltam a debater o uso da base aérea de Alcântara. E mais, Sampaio traz de volta Misael e Eloy. Nós voltamos depois do intervalo. Não perca a hora, são 7h mais 42 minutos. Nesta terça-feira, você ligado no Bom Dia Maranhão. Olha, Brasil e Estados Unidos voltam a debater o uso da base de Alcântara para lançar foguetes, hein? Eduardo Eliceira vai falar mais conosco sobre esse assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, o secretário de Defesa, o James Mattis, ele declarou recentemente que em um menor espaço de tempo e um menor curto prazo aí no caso, se ajustem os detalhes para que se possa firmar esse acordo e prestar os esclarecimentos também à sociedade, já que boa parte da população, segundo o secretário, ainda não entendeu a importância do firmamento dessa parceria que envolve a base aérea de Alcântara entre Brasil e Estados Unidos. Então ele quer prestar esses esclarecimentos à população e disse também que é interessante para o país por conta desse ajustamento de detalhes, e ele disse que no curto espaço de tempo esse acordo ele deve ser firmado entre os dois países. O secretário de Defesa, o James Mattis, também confirmou que tem interesse na questão das informações que seriam repassadas por satélites. Só que não especificou em recente entrevista aos jornalistas se esse interesse seria em uma área específica, por exemplo, como segurança, telecomunicações, na questão de clima ou meio ambiente. Vale lembrar que, além da Agência Espacial Brasileira, a própria Aeronáutica também é a favor dessa parceria envolvendo a base aérea de Alcântara. O comando da Aeronáutica, em artigo recente também, disse o seguinte, que o país precisa saber que Alcântara não está à venda, não será arrendada e que tampouco haverá cessão de área ou qualquer outra ação que afete a soberania brasileira. Essas foram palavras aí divulgadas pelo comando da Aeronáutica. Um outro interesse também seria também envolvendo a questão da Venezuela, que passa por uma crise econômica, uma crise social muito grande, e os Estados Unidos, a partir do momento que se instala em Alcântara, ele ficaria como espectador para acompanhar os desdobramentos no país, na Venezuela, que tem aí enviado muitos venezuelanos para outros países, principalmente a imigração para países como o Brasil e também a Colômbia. A gente lembra que a base aérea de Alcântara, ela foi criada em 1983 para atender o programa espacial brasileiro e é objeto de interesse dos Estados Unidos há muitos anos. Teve uma tentativa de firmar acordo, essa parceria, ainda na década de 90, mas acabou sendo frustrada. A base aérea de Alcântara, que fica próxima à linha do Equador, tem essa posição estratégica privilegiada até pelo consumo de combustível, por exemplo, no orçamento de foguetes, por isso o interesse tão grande na base aérea de Alcântara aqui no estado do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7h mais 45 minutos. Você vai conferir agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado, São Luís e mais 5 cidades. Vamos lá? Começando pela capital maranhense, vamos ver como é que fica o tempo hoje. A previsão do tempo agora, aqui na capital, começando por São Luís. São Luís com céu claro a parcialmente nublado e probabilidade de ocorrer chuva ocasional em pontos isolados da ilha, hein? A mínima em São Luís, 24, a máxima 30 graus. Agora vamos a Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva para hoje. Lá em Imperatriz, a mínima 22 e a máxima 36 graus. Temos ainda mais 3 cidades aqui. Bacabal, as informações de Bacabal, da previsão do tempo. Em Bacabal nós temos céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de ocorrer chuva hoje, hein? A mínima em Bacabal, 22, a máxima 33 graus. Vamos ver agora em Balsas como é que vai estar o tempo. Lá em Balsas, na região sul, céu parcialmente nublado a claro e possibilidade de chuvisco rápido e isolado. Mínima na cidade de Balsas, 21 graus, a máxima 36 graus. Por último, Barra do Corda. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva hoje. Em Barra do Corda, mínima de 22, máxima de 34 graus. Informações a partir de hoje no Bom Dia Maranhão, da previsão do tempo do núcleo da Universidade Estadual do Maranhão, portanto, no GEL,
é quem nos dá essas informações a partir de hoje aqui no Bom Dia Maranhão, valorizando aqui o trabalho feito pelo Núcleo, que é muito bom. E tem outras informações além dessa lá no site do Nugel, você pode conferir, a Universidade Estadual do Maranhão. São 7h47, agora vamos à tábua de marés. 2h53 da madrugada, tivemos a maré baixa, a primeira do dia, às 8h54 maré alta, com 6,10 metros, 15h17, nova maré baixa, você vê aí, e às 21h16, maré alta, mais uma vez com 6,10 metros. Vamos falar de esporte agora? Vamos lá? Laércio Júnior, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Laércio Sampaio aposta em velhos conhecidos aí, né? E esse num dia que vai ficar de olho na Série B do Campeonato Brasileiro, contra com esses reforços importantes que chegaram, jogadores que são velhos conhecidos da torcida tricolor. Por que eu estou dizendo que o Sampaio fica de olho na tabela e na rodada? Hoje já tem um jogo que importa muito para o Sampaio Corrêa, que vai ser a partida entre Brasil de Pelotas e Avaí. O Brasil de Pelotas ele é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, é o grande alvo do Sampaio Corrêa e soma 22 pontos. Uma torcida hoje básica pelo Avaí, para que o Avaí possa conquistar esse resultado positivo e segurar lá o Brasil de Pelotas com 22 pontos. Para o jogo de sábado, pode ter uma grande novidade. Confira aí, um dos craques do Sampaio Corrêa no acesso de 2012 com o título brasileiro invicto da Série D e no acesso de 2013, com direito àquele empate histórico lá de Fortaleza, o 2-2, que praticamente garantiu o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa fera está de volta. Confira. Foram muitos gols, momentos inesquecíveis e uma identificação enorme com a torcida tricolor. Eloir está de volta 3 anos depois de sair do Sampaio e ir para o Ceará. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente, mas já participou da atividade de ontem na reapresentação do time após o empate contra o Coritiba. O anúncio oficial deve ser feito hoje pelo Sampaio Corrêa. Aos 30 anos, Eloir ajudou o Imperatriz este ano a subir da Série D para a Série C. O jogador está em litígio com o Maranhão Atlético Clube, onde tem contrato até o fim do ano que vem. Ele ganhou na justiça o direito de assinar com qualquer outro clube, alegando que o fundo de garantia não foi depositado pelo clube desde o ano passado, quando o Eloir foi contratado e jogou a Série D pelo Maranhão. Ele ganhou aquilo que nós chamamos de tutela antecipada, ou seja, ele está liberado para jogar e hoje deve assinar contrato com o time do Sampaio Corrêa e quem sabe até jogar nessa partida de sábado aqui em São Luís contra a equipe do Guarani, o Eloir que já treina com o restante dos jogadores do Sampaio Corrêa. Quem já foi anunciado de forma oficial é o atacante Misael. Misael já vinha treinando no Sampaio Corrêa, mas agora o seu retorno é oficial. Minha satisfação em vestir essa camisa, onde tudo começou, né? Estou muito feliz de estar aqui, assim, como eu já conversei com o treinador, conversei com o preparador físico, conversei até mesmo com o Sérgio, me mostrei bastante disposto a ajudar o Sampaio a sair dessa situação. O atacante sabe das dificuldades que terá pela frente no tricolor. Ter a cabeça tranquila numa situação como essa não é fácil, né? A pressão é muito grande, a pressão da competição, do torcedor que exige os bons resultados, não é fácil. Como nós já conversamos todos os jogadores, só os jogadores que estão aqui são capazes de reverter essa situação. Para Misael, a união será fundamental para mudar o cenário negativo e, claro, pede o apoio da torcida. Nós vamos juntos, nós jogadores, o grupo e a torcida, nós vamos conseguir reverter essa situação. Pois é, além dele, o Luiz Gustavo também já está pronto, pode estrear e quem sabe vai ser até titular da lateral direita no próximo sábado, Sampaio e Guarani, jogando sábado, 7 da noite no estádio do Castelão. Além de Brasil e Avaí, jogo de hoje, que abre a rodada, teremos às 9h30 da noite a Ponte Preta enfrentando o Criciúma, que é o time que está logo à frente do Brasil de Pelotas e é outra partida que interessa bastante ao Sampaio Corrêa. A semana também marca o início do Rally dos Sertões. Confira mais detalhes da participação do maranhense Fábio Cadastro na competição. Tá chegando a hora. É neste fim de semana o início do Rally dos Sertões 2018. Ano da realização do sonho de Fábio Cadastro. Foi sempre um sonho eu correr de moto no Rally dos Sertões. Sempre que eu chegava nos Sertões, ou de caminhão ou de carro, eu ia dar uma circulada nas motos, olhar as equipes e tal, já namorando. Para o sucesso na luta pelas primeiras posições em um rally de regularidade, um bom equipamento é fundamental.
É uma moto mais leve, com menos cilindrada, 230 cilindradas, não pode mexer no motor, você pode apenas mexer na transmissão e na suspensão. O maior rally do Brasil tem características que favorecem os pilotos maranhenses. É essa a opinião do Fábio Cadastro. Os pilotos maranhenses já se destacam bastante quando chega nos sertões, porque a gente tem uma diversidade muito boa em relação aos terrenos. Então a gente já chega com um pouco de experiência, mesmo não treinando todo dia, porque o nosso quintal é cercado de trilhas. A expectativa dele é muito boa. Além do Fábio Cadastro, teremos o Marcelo Medeiros, que vai participar também dessa edição do Rally dos Sertões. Ele chega com esse diferencial, né? Está pronto para brigar pelo alto do pódio, quem sabe até trazer esse troféu de campeão do Rally dos Sertões para o estado do Maranhão. A participação dos maranhenses sempre é muito boa, né? A gente observa isso, e há um apoio também do empresariado local aqui a essas participações. A gente sabe que precisa de patrocínio, né? Não é um esporte barato. A lei de incentivo ao esporte a nível estadual também facilita bastante e felizmente sempre participando, ajudando os atletas, e no Rally dos Sertões não vai ser diferente. O Maranhão com boa possibilidade de ter gente lá no alto do pódio. O Fábio Cadastro nas motos realizando o grande sonho dele, pode ter essa oportunidade. Obrigado, Laércio. Ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto. Até amanhã. São 7h53. O Bom Dia Maranhão de hoje termina agora. Outras notícias no portal MA10. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Bom Dia Maranhão. Até lá.